Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Medmigas, porque nós acreditamos em conversas que curam. E esse é nosso primeiro episódio e temos como convidada Elisa Gregório. Vamos nos apresentar? Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra ser a primeira convidada, né, dessa estreia do podcast Medmigas. E, bom, eu sou Elisa Gregório, que a doutora Simone me conhece como paciente, mas profissionalmente eu sou conhecida como Elisa Guimarães. E hoje eu sou terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos, em personalidades perigosas, personalidades narcisistas. Mas a minha primeira formação é como comunicóloga. Eu sou formada em comunicação, relações públicas, com especialização em comunicação e marketing digital, onde eu atuei até os 40 anos e depois eu fiz uma transição de carreira para essa área do conhecimento humano, de personalidades, né, desenvolvimento humano. Então, esse é um pouquinho sobre mim. Hoje eu atendo vítimas, compartilho conteúdo, né, nas redes sociais sobre relacionamentos abusivos, sobre personalidades perigosas narcisistas, entre outras, e faço atendimentos individuais e em grupo também. Então, Elisa, é muito interessante, porque como médicas, e nosso foco acaba que o nosso público, a maior parte feminino, não tem como, a gente conversa muito com as nossas pacientes. E eu tenho pacientes que choram por términos, que estão se divorciando, que os filhos saem de casa. Relacionamentos são sempre, assim, sempre um tema muito importante. Acho que a Vanessa também, né? Ela até falou que a ideia que surgiu após uma paciente dela, né? Conta pra gente. É porque, na verdade, tudo é sobre pessoas, né? E eu sou amiga da Simone há mais de 20 anos. Mais ou menos isso, né, amiga? Vamos pular essa parte. Enfim. A gente nasceu ontem. E paciente em comum, a gente tem algumas, e uma delas falou assim, nossa, doutora, parece que é tão bacana ser amiga de vocês, né? Porque a gente tem essa sintonia, a gente conversa, a gente lida com pessoas, e aí eu falei, por que a gente não extrapola isso? Acho que a gente pode ajudar. E eu achei muito interessante você falar dessa sua virada. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, o que motivou essa sua mudança, né, da comunicação para essa parte aí tão importante dos relacionamentos humanos. Na verdade, eu estava um pouco infeliz, né? Um pouco não, eu já estava infeliz na área de comunicação. Eu trabalhava na gerência de comunicação e marketing de uma instituição financeira, saí dessa instituição financeira no ano que eu ia fazer 40 anos. E assim, ou eu tinha que seguir buscando oportunidades nessa área, ou eu precisava mudar o que eu não estava satisfeita. Na época eu tinha possibilidade de investir, não tinha ninguém que dependesse de mim financeiramente, eu podia me dar o luxo de me dedicar a outras formações, e aí foi quando eu decidi, não vou mais atuar nessa área de comunicação e vou começar a investir nessa parte de relacionamentos, de autoconhecimento, porque eu também passei por um processo de autoconhecimento. Porque quando a gente faz 40 anos, a gente faz uma reflexão. Parece assim, quando a gente tem 20 e poucos anos, 40 anos está longe. Isso. E quando a gente chega aos 40, a gente faz um balanço da vida, porque de repente você vê que o tempo passou e ele está passando. Dá uma certa urgência, né? Dá uma certa urgência. Qual caminho seguir aqui? Sigo ou faço outra trajetória, né? Isso. Estou feliz onde eu estou? Ou não estou? E aí você começa a fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, e eu não estava feliz em nada da minha vida. Eu só tinha relacionamentos ruins. Profissionalmente eu não queria mais atuar na área, eu estava depressiva, eu bebia muito sozinha. Eu era uma alcoólica, né? Eu bebia sozinha 6, 12, 18 long necks de Heineken, por exemplo. Chorando, deprimida, porque estava tudo ruim. Porque, né? Então, assim, eu falei assim, gente, eu cheguei aos 40, como é que eu vou chegar aos 50 se eu continuar nas mesmas escolhas que eu estou? Porque você começa a assumir um senso de autorresponsabilidade. Não adianta eu ter o melhor terapeuta, o melhor psiquiatra. A minha mãe, ela era muito parceira. Se eu não estou fazendo nada para me ajudar. Você querer mudar. Mas você teve um gatilho que fez isso? O fazer os 40. Os 40, foi 40 anos. 40. Foi a idade. Foi a idade. Você estava num relacionamento nessa época? Não, eu tinha entrado. Eu não estava num relacionamento, mas eu estava vindo de relacionamentos onde eu me sentia muito mal, onde eu não me sentia
apropriada, onde minha autoestima estava baixa, onde claro, eu não me valorizava, eu não me amava, eu não tinha autoestima. Então não tinha condições de eu estar num relacionamento saudável. Eu acabava atraindo homens ruins. Então eu comecei a entender assim, o tipo de homem que eu gostaria, por exemplo. Mas eu era o tipo de mulher que esse homem que eu tinha como critério iria querer? Boa Provavelmente reflexão. não. Boa porque reflexão. eu fumava muito, eu bebia muito, tinha hábitos ruins. Então, um homem que estava resolvido com ele mesmo, provavelmente eu não ia ser a mulher que ele iria se interessar. Porque eu era uma mulher que eu ia no bar, eu fechava o bar. Então, assim, só que esses conhecimentos eu também não tinha. Então, eu comecei a ver, não, primeira coisa que eu tenho que fazer, parar de beber, porque beber me leva a ter decisões ruins. Eu quero ter uma vida saudável, porque eu cheguei até os 45, como é que eu vou chegar aos 45 e aos 50? Preciso fazer atividade física. Então, eu comecei mesmo... Então, assim, Então, você mudou valores. A idade foi um gatilho e você resolveu mudar valores na sua vida. Mais saúde, mais autoestima, né? Pensar tudo. Saúde, relacionamentos saudáveis. O que eu preciso mudar? O que está de negativo, que não está agregando positivamente na minha vida? E o que eu preciso fazer na prática para mudar? E essa Elisa, que talvez assim não se amasse tanto, se a gente puder, né, falar dessa forma, que tipo de pessoa que ela atraía? Que você falou assim, eu atraía homens que queriam esse tipo de pessoa. O que você acha dos relacionamentos que você tinha até então? Atraía predadores, né? Atraía homens que queriam me usar. Claro, porque a partir do momento que a gente não tem autoestima, que a gente não tem critérios para se relacionar, porque também a gente não cresce, pelo menos a minha geração, não cresceu sendo ensinada o que eu tinha que observar, quais eram os meus valores. Eu achava assim, é homem, então se eu gostei, serve. Mas não, quais são os valores desse homem? Porque eu achava assim, que os meus valores, todo mundo tinha, porque a gente tende a projetar o que a gente é no outro. Só que não é. Aí você vai descobrindo que não é bem assim, que as pessoas estão te usando e você se surpreende às vezes quando você percebe. Isso. Aí eu comecei a estudar nessa mesma época comportamento masculino especificamente. Então aí eu comecei a identificar alguns padrões de tipos de homens que eu não queria. Então, né? E aí eu me lembro muito bem que teve um que assim, ele era tudo que eu queria num homem, assim, esteticamente, profissionalmente, ele era muito inteligente, mas ele claramente não estava disponível emocionalmente e era um predador. Sim. E eu me lembro que na época que eu comecei a identificar, não, esse homem nunca vai ser o tipo de homem que eu quero. Então, eu não vou mais encontrar ele. Mas a Elisa que identificou isso já era uma Elisa que já estava desenvolvendo algumas ferramentas, né? Porque para a Elisa de antigamente, esse era o parceiro perfeito, né? Tá tudo bem. Isso. A indisponibilidade afetiva. Porque aí eu comecei a observar que ele sumia, ele só aparecia eventualmente. Oi, sumida. Aí você começa a fazer testes. Você começa... Teve um blog na época que eu li muito, e depois eu li os livros também, de um homem que se chama Eugênio Matos. Ele se chama Desvendando os Homens. Então ele escreveu... Era um blog onde ele compartilhava várias coisas do comportamento masculino. E aí eu comecei a colocar em prática aquilo. Né, e ele usa palavras bem diretas. Mulher não é farmácia 24 horas. Por que vocês ficam à disposição de qualquer homem 24 horas? Porque eu achava assim, se o cara me ligou, seja o horário que foi... porque ele pensou em mim. Olha que disfuncional. Não. E às vezes o cara ligou, eu era a última opção. Ligou aquela hora porque já tentou tudo, não conseguiu, chegou ali. Isso. E aí eu comecei a colocar, ser seletiva, ter critérios. Mas paralelamente a isso, eu estava passando por um processo de amor próprio. De deixar coisas que me faziam mal para trás, e investir em coisas boas. E claro, nesse processo... Você tem que matar a sua versão antiga para que a nova nasça, né? E com isso,
faz parte da evolução, pessoas vão ficar para trás, outros relacionamentos, outras situações. O que eu percebo que isso é essencial, esse auto-amor e esse autoconhecimento, para você conseguir deixar também. Porque a carência presente em muitas mulheres, e eu vejo isso em amigas, em pacientes, essa carência faz com que você persista, insista. Então, largar isso que você falou assim, ele não está disponível, não quero. Isso. Como fazer, como uma mulher pode fazer aqui, como conselho que você pode dar para uma mulher que não consegue, tipo, largar, deixar, abandonar, mesmo sabendo que é ruim? Sim. De fato, assim, a carência, a dependência emocional é uma coisa que a gente vê mais em mulheres. Mas o que acontece? Nós somos socializadas a achar que o nosso valor está em ter um relacionamento, em ter um homem do lado. Então, a gente fica com aquela sensação que socialmente é cobrado, se você não tem um parceiro, como que se você não fosse boa o suficiente. Verdade. Então, e aí a mulher se sente cobrada e aí ela aceita qualquer coisa só para dizer que tem um homem ao lado. E claro, também a carência, a dependência emocional, ela vem muito do não saber viver a solitude, que é diferente da solidão. Então, muitas pessoas acham que uma mulher sozinha, nossa, coitada, ela tá sozinha. Amiga, você vai arranjar alguém? Isso, mas ela está muitas vezes, quando a gente aprende a cultivar a solitude, que é o quê? Você apreciar os seus momentos com você não dá o seu tempo, a sua energia e atenção para qualquer pessoa. E isso não quer dizer só homem, isso quer dizer amizades, familiares, porque você se torna seletiva, porque o seu tempo com você ele é tão gostoso que você não compartilha com qualquer pessoa, a não ser com aquelas que agregam. Mas para você trabalhar a dependência emocional, a carência, primeiro você tem que entender quem é você, quais são os seus critérios para se relacionar com alguém. O que é inegociável para você com relação a valores? E foi isso que, esse autoconhecimento que me tirou de uma relação que estava caminhando para uma relação predatória. Que foi o penúltimo relacionamento que eu tive. Você pode falar um pouquinho mais pra gente, assim, do que estava acontecendo, né? Como você percebeu? Então, eu tenho como valores muito intrínsecos meus a verdade, a honestidade, o respeito. Então, assim, mentira pra mim é uma coisa abominável. Traição também é uma coisa pra mim que eu não consigo. É como a pessoa, eu não consigo. É como se ela morresse pra mim. Você consegue matar essa pessoa rápida? Você não fica assim, ai, mas poxa, e se eu der uma segunda chance? Não, porque eu vejo assim, é isso que a gente está falando, a questão de valores. Às vezes, para mim, é uma questão inegociável. Para você, pode ser negociável até a oportunidade 2. Mas o que acontece também? A gente tem que, quando a gente está muito conectada com a gente também tem uma intuição. E essa intuição nos alerta de perigos. Só que muitas vezes a gente negligencia essa intuição. Inclusive está num livro recente que eu estou lendo que se chama A Virtude do Medo, que coloca o medo como uma virtude. E como que a gente tem esse medo? A partir exatamente da nossa intuição, que nos alerta, tem alguma coisa errada. Mas porque a gente quer estar num relacionamento a qualquer preço, a gente não vê os sinais, negligencia os sinais. Então, o que acontece? Eu estava namorando uma pessoa e normal, a pessoa frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, os filhos, tudo. Eu não desconfiava de nada, porque ele se fazia presente em todas as situações que você espera de um relacionamento. Eu realmente não desconfiava. Mas eu também não tinha conhecimento e elementos para suspeitar de alguns comportamentos. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. E eu tenho muito, assim, para mim que Deus nos alerta, ou uma força maior, o universo, nos mostra situações. Mas muitas vezes a gente não quer ver. E eu, assim, na verdade, naquela época eu compartilhava muito conhecimento sobre relacionamentos saudáveis, baseados na psicologia positiva, que é a ciência da felicidade que estuda por que algumas pessoas passam por
pelas mesmas situações e umas conseguem ser felizes e outras não. Por que alguns casais conseguem, o que esses casais que são felizes a vida toda conseguem, o que eles fazem de diferente que outros casais não fazem? E aí eu comecei a compartilhar isso. E aí eu fiz uma semana, que era a semana do relacionamento próspero, uma semana de lives compartilhando esses conhecimentos. E um dia, assim, antes de dormir, eu fui para um aniversário de uma amiga com o meu parceiro da época e aconteceu uma situação nesse aniversário normal, mas é que vocês vão saber um pouquinho mais adiante. Eu cheguei em casa e eu falei pra ele, olha, hoje eu acho que eu não quero que a gente fique juntos e tal, melhor cada um dormir na sua casa, enfim. Antes de dormir, o Instagram me mostrou um outro perfil dele. Pessoas que talvez você conheça. Isso. E aí era um outro perfil dele, onde tinha um monte de mulher, um perfil, tipo... meu Deus. E aí, eu na mesma hora, eu comecei eu mandei mensagem para que perfil é esse e tal, né? Só que assim, eu fiz um raciocínio assim, se ele tá com outro perfil, se ele tá adicionando mulheres, é porque ele tá conhecendo outras mulheres. Se tá conhecendo outras mulheres, ele está me traindo. Logo, a pessoa que fica aqui com essa cara de pau, que está aqui comigo num relacionamento, posando como um homem, não existe. Esse homem não existe. E aí eu comecei paralelamente, aí nesse dia eu senti uma coisa aqui muito forte me falando, você foi enganada. E aí, dói, né? Dói. Porque você foi verdadeira com a pessoa. E aí, eu não tinha pesquisado nada, começou a aparecer para mim do nada conteúdo sobre psicopatia, sobre narcisismo, e aí eu comecei a maratonar e comecei a investigar a vida pregressa dele. Na verdade, o que ele fez comigo, ele já tinha feito com todas antes de mim. Eu que não tinha um conhecimento para identificar, porque eu peguei ele na mentira no início da relação. Quando você confrontou, o que ele te falou? Quando você falou, e esse Instagram aqui... Ele começou como que a gente fala assim, uma salada de palavras. Que é assim, não é nada disso, não. Tentou reverter, mas depois ele viu que não ia reverter. E o que acontece? Eu tinha visto ele, há um ano antes, eu tinha ido num carnaval, ele e a minha irmã, e eu encontrei uma conhecida, assim, de longe, sabe? Assim, conheço essa pessoa. E senti sabe quando você sente um negócio assim? Eles não se conheciam, mas eu senti aquilo. E aquela sensação, quando eu entrei naquele perfil que eu vi dele no Instagram, e eu fui vendo todas as mulheres que estavam, ela estava lá. Nossa. E veio aquela mesma sensação. E eu falei, nossa, mas eu não negligenciei aquilo. Daí no dia seguinte que eu mandei só uma mensagem assim, por favor, traga as minhas coisas que estão na sua casa, suas coisas eu vou deixar na portaria, e é isso. Quanto tempo tinha esse relacionamento? Quase 2 anos. Mas teve a pandemia no meio, né? Só que o que acontece? O homem que se apresentou ali, nossa, cínico, mandou um coração pra minha mãe. Acabou, né? Desmontou todo aquele personagem ali. Totalmente. Era outra pessoa. Era outra pessoa. E aí, instintivamente, eu senti uma coisa assim, bloqueia em tudo. Que eu acho que a única forma de lidar realmente com o narcisista. Né? Isso. Eu aprendi no perfil de Elisa. Bloqueia. Exatamente. É cortar totalmente qualquer tipo de contato. Isso. Né? Que é a única forma. Mas o que é interessante é que você instintivamente percebeu isso logo. Porque o que eu percebo, que eu também já maratonei vários perfis que explicam como lidar com o narcisista, é a dificuldade da vítima em fazer isso, porque ela ainda fica achando que pode ser, ela vai catando aquela migalha, aquela coisa e fala, vai que, né? Você conseguiu eliminar ele da sua vida. Sim, porque o que eu vi assim, eu falei, nossa, é uma outra pessoa, e a instabilidade, porque assim, eu mandei só essa mensagem para me certificar que a minha impressão estava correta, porque o homem que eu tinha conhecido, um homem, mesmo que ele não, que ele pode te trair, acontecer como uma mulher também, uma eventualidade, mas a pessoa ela vai sentir vergonha.
Ela vai sentir, nossa, ela vai se sentir mal, porque eu frequentava a sua casa, sua família me recebeu, eu fui um canalha, e é aí, a pessoa não sente nenhuma culpa, nenhuma vergonha, ao contrário, é cínico. Porque quando ele mandou um coração para minha mãe, uma pessoa normal, ela vai estar com vergonha. Né? Nossa, você me recebeu na sua casa, eu tive lá com os meus filhos e infelizmente aconteceu, mas enfim, a pessoa, ela não admitiu falha. Não, nada. E eu vi que o homem que eu tinha supostamente conhecido, além que ele estaria com vergonha, ele iria levar as minhas coisas, ele ia encerrar as coisas apropriadamente. Mas não, tanto que narcisistas, eles não devolvem as coisas, né? Porque as suas coisas são como um troféu e uma desculpa para eles se reaproximarem depois. Mas lembra o aniversário que eu falei? O que aconteceu alguns dias depois? Uma amiga, que é a amiga que eu fui no aniversário, falou pra mim, Elisa, como é que era o nome daquele cara que você namorava mesmo? Aí eu falei. Aí ela falou, porque tem uma mulher aqui na minha academia que diz que teve que também está conhecendo ele. Aí eu mandei a foto daquela que eu tinha visto no carnaval, porque eu conhecia ela. Eu falei, é essa? Aí ela falou, não. Tá. Aí a gente começou a conversar. Um livro. Aí a gente começou a conversar. Hoje nós somos grandes amigas. Porque isso também que é importante. Ela começou a me seguir. E aí eu comecei a compartilhar um pouco de conhecimentos. Ainda não fazia vídeos, mas eu compartilhava livros que eu estava lendo. E aí um dia ela me escreveu assim... Nós conhecemos uma pessoa assim. Até o primeiro livro que eu li foi Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz interessante, Barbosa. né? Porque ela não deu uma de querer fazer uma coisa de antagonista, de rivalidade entre mulheres. Isso. Ela percebeu que ela estava na mesma situação que você. Isso é interessante. Isso. Aí eu falei assim, olha, na conversa antes, né, com ela e a minha amiga, assim, eu falei assim, olha, eu suspeito que este homem tem algum transtorno de personalidade, narcisista, antissocial. Então, assim, pesquise sobre isso, porque esse perfil comportamental é típico de pessoas com esse transtorno. Então, ok, a gente ficou assim, e aí ela começou a me seguir, e aí, quando eu estava compartilhando esse livro, aí ela falou, nós conhecemos alguém assim, não é mesmo? Aí eu respondi assim para ela, sim, você tem interesse em me conhecer pessoalmente? Ah, que interessante. Porque eu também tinha que estar preparada naquele momento para ouvir tudo que ela ia me falar. Porque ela ia me falar coisas que provavelmente iam me machucar. E aí ela falou sim. Aí eu fui na quadra dela, a gente se encontrou, a gente ficou 4 horas juntas. Mas eu lembro, quando eu a vi, foi isso, eu não vi uma rival. Eu vi uma vítima que tinha sido enganada como eu. A diferença é que eu era a vítima principal, aquela que tinha sido colocada em evidência socialmente, a oficial. Ela era uma das vítimas. Já a outra, que foi alertada por outras pessoas que conheciam o meu relacionamento, como você falou, eu fui antagonista, ela já veio numa questão assim... Rivalidade. E aí, tipo, não posso fazer nada, né? Então, deixa assim, ela achar, deixa porque ela ele achar. ainda é, né? Aquela história, deixa ela viver. Com o alecrim dourado dela, né? Ele ainda era o alecrim dela, deixa ela né? viver. E aí, quando eu encontrei a Alessandra, que hoje nós somos grandes amigas, a gente começou a passar... porque eu sou muito organizada, então eu tenho minhas coisas tudo em agenda, assim, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, eu sabia exatamente o dia que ele tinha saído da minha casa, ido pra casa dela, saído da casa dela, ido pra mim. Isso que ela nem era que tava... Aí, só que ela ainda estava encontrando com ele. E ela falou assim, Elisa, é impressionante, porque aí ela começou a observar o comportamento dele, a frieza, porque ela viu o meu perfil quando eu ainda namorava com ele, os comentários que ele deixava, as coisas. E ela falava, é impressionante a frieza dele e como ele começa a triangular. Porque ela também falou da outra. E aí ele ficava fazendo elas disputarem. Então ela ficava observando esses comportamentos e ele tinha dito para ela que ele tinha terminado comigo, por isso que ele agora ia ficar com ela. Lógico. Mas que eu tinha mandado mensagem para toda a família dele. Aí ela falou, mas como assim ela te mandou mensagem? Ela que descobriu e terminou com você. Porque
A gente ia viajar, quando eu terminei tudo, era de quinta para sexta, a gente ia viajar numa terça-feira. Eu ia viajar para encontrar toda a família dele. E eu não fui, cancelei tudo. E aí eu comecei a estudar essas temáticas, mas é isso, eu já estava com a questão da autoestima, do amor próprio, dos critérios, do que era inegociável para mim. Não aceito. Você já tinha ferramentas para falar, não quero isso. Não dá. Isso. Né? A maioria das mulheres teria pensado assim, nossa, mas eu vou para casa da família dele, a passagem eu já comprei, não sei o quê. Vai que não é nada disso, né? Que eu só tô tendo uma sensação ruim. Sim. Né? Olha como é importante a gente estar, como é que eu digo? No controle do nosso eu, né? Saber... conectada com a gente. Autoconhecimento, conectada. Uma coisa que eu tava pensando aqui, estudando e navegando e conhecendo seu perfil também, eu vejo muito essa questão do love bombing, que seria o início do relacionamento que o narcisista geralmente te deixa como a mulher mais interessante do mundo, te dá presentes, te elogia. Só que o início de todos os relacionamentos costuma ser muito bom. A gente costuma falar, nossa, era tão maravilhoso no início, depois deu uma esfriada. Como reconhecer se a gente está sendo vítima de um love bombing, de um narcisista, ou estamos num relacionamento muito bom, que claro que como vários relacionamentos, a gente sabe que a chama acesa a gente tenta, mas a gente sabe que todos os relacionamentos vão dar uma diminuída ali, né? Um sinal, assim, que é importante, um alerta, a questão da intensidade, da rapidez e a disponibilidade, porque assim, o narcisista, ele vai querer ficar conversando com o alvo, né, com a vítima, praticamente 24 horas por dia. Eu já vivi isso. E assim, porque é gostoso? Porque de repente você tá tendo atenção, nossa, aquele homem, ele te coloca num pedestal. Então ele vai querer virar à noite com você. E muitas vezes ele tá nisso aí te controlando, né? Isso. Porque... Manda localização. Eles aí manda foto. Eles não pedem, no início eles não pedem. Porque o que acontece? A gente tende já que ele me manda, eu também vou mandar. Mas na verdade ali já está começando um controle. Que fofo, mandou a localização dele. Isso é muito importante. Muito importante. As mulheres entenderem que isso não necessariamente significa amor. Não. Né? Assim, a Simone falou aqui que ela já passou por isso, e eu tava do lado dela, e eu me lembro claramente, assim, de numa situação, a gente tá num barzinho, e ela assim, nossa, olha como ele se preocupa comigo. E eu olhando pra aquilo e falando assim, não, ele não se preocupa com você, ele quer controlar a sua vida. Ele quer saber onde você tá. Isso. Eu, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito saudável. O meu marido é assim, eu vou sair com a Simone. Ok, tipo, tô indo dormir, que hora que você chega em casa, só pra eu ficar tranquilo? Ok, acabou, vai dormir, eu chego em casa, oi amor, tudo bem. Nessa época, era a mensagem... O tempo todo. O tempo inteiro, Não, eu me separei tem 4 anos e a partir daí eu venho conhecendo um novo mundo de relacionamentos. E a gente sabe que não é muito fácil. Graças a Deus eu me separei, viu? Nenhum arrependimento, porque precisava. Mas conhecer pessoas também não é muito fácil, né? Eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher que agora sei o que eu quero, e esse processo de autoconhecimento e de melhora da minha autoestima e saber o que eu quero e o que eu não quero é um aprendizado, e por isso, assim, eu falei, minha primeira convidada tem que ser a Elisa Guimarães, porque eu acho que muitas mulheres passam pelo que eu tô passando. Às vezes, um divórcio é numa época mais madura da vida e a gente não tá acostumada com isso. Conhecer novas pessoas e saber o que esperar delas, o que aceitar, o que não aceitar. Né? Isso, quais sinais que quais tem que sinais? estar. Um sinal, assim, a intensidade, a rapidez. Porque, na verdade, o que o narcisista está fazendo? Naquele momento, ele já está te viciando e aparentemente ele está te dando atenção. Sim. Mas na verdade ele já está te viciando com a atenção dele, porque no fundo é você que está dando atenção para ele, porque depois a sua vida vai ter que orbitar ao redor dele. E aí ele vai fazer você se sentir culpada quando você não diz onde você tá, o que você tá fazendo, ou se você deixou de sair com as suas amigas ou não para ficar com ele. Porque no início parece muito romântico. Então, assim, eu me recordo uma amiga, quando ela conheceu um ex-marido dela também, que ele era... Quando eles se conheceram, eu estava junto. Aí ela ficava, nossa, mas ele quer virar à noite comigo conversando, ele me manda flores, ele vai me buscar no trabalho, e não, porque assim, vamos almoçar só nós dois, pra que você vai almoçar com seus colegas do trabalho? Só nós dois é mais gostoso. Então a pessoa ela vai começando a te
Afastar de Isolar. amigos, de familiares. E no início parece romântico. Parece, nossa, aquele mundinho. Mas na verdade não. Ali a pessoa ela já está começando a exercer um poder, domínio e controle sobre você. Porque você vai se viciando naquela atenção, naquele bombardeio de amor. No love bombing. Porque o narcisista também idealiza a vítima. Então, observar a intensidade, a rapidez. Começar a dizer não. Não, olha, eu tô gostando de conhecer você, tá gostoso a gente conversar, mas agora eu vou dormir. Testar o não, Testar né? Como que o ele não. vai reagir ao não, né? Isso, porque normalmente pessoas narcisistas não gostam de limites. Tá? Eles vão fazer uma chantagem emocional. Poxa, então você não tá gostando tanto de mim assim como você diz? Eita, Aí você fica, porque você não tá, fica com medo de perder a pessoa. Uma pessoa saudável emocionalmente, um homem maduro, ele vai entender o seu Claro, não. eu sei que você acorda cedo. É empático. Empático. Eu sei que você acorda cedo, então assim, realmente não quero te atrapalhar. A gente conversa amanhã. Só que não vai ficar te mandando bom dia, boa tarde, boa noite, te mandando emojizinho, coraçãozinho, coisinha. Sem o draminha pelo não, né? Isso, porque o que acontece? Esse é um adestramento, esse vício, ele vai sendo, quimicamente também tem uma explicação. Como é gostoso, a gente solta muita dopamina, serotonina, ocitocina, e como é muito, aquela sensação vicia. Então você quer o tempo todo. Tanto que você vê quando, possivelmente, se você passar por essa recordação, do início do relacionamento com uma pessoa assim, você vai ver que mal você conhece a pessoa, você já fica checando o celular, se chegou mensagem, se não chegou. Fato. E você acha assim que como ele faz tudo isso psicologicamente, o sexo com ele tende a ser mais intenso, tudo tende a ser mais intenso, porque na verdade sexo quase tudo é cabeça, né? Então se ele faz toda essa bioquímica cerebral com você acha que tendem a ser relações mais... São mais intensos, porque no início, narcisistas costumam, de um modo geral, eles costumam dar muito sexo. E de muito boa qualidade. E de boa né? qualidade, porque na verdade ele vai espelhar a vítima, porque eles têm uma habilidade de ler a necessidade daquela pessoa. Então ele vai entregar exatamente, na verdade ele vai ser a sua versão feminina, masculina. Então ele vai espelhar você. Outra coisa que vai entender o que você precisa, o que você quer. E vai dar muito. Muito. Então, aquela loucura, aquela intensidade. Overdose. É isso que você tá precisando. Overdose. Só que depois ele vai te punir justamente tirando aquilo. Porque narcisistas, eles enjoam das pessoas. Fato. Aí as pessoas ficam com dúvida assim, mas tem narcisista que é casado há anos. Porque aí vai depender da máscara social que aquele narcisista precisa apresentar e do suprimento que ele tem daquela pessoa. Lembrando que tem narcisistas que podem ter muito dinheiro e tem narcisistas que não são tão bem sucedidos assim financeiramente. Na verdade, eles vão sugar a vítima e às vezes aquela vítima é quem sustenta ele, que dá o nível de vida, o status que ele quer e que às vezes você não vai dar e às vezes você é o suprimento sexual. Ou como você falou, o status social, ele quer ostentar aquela família de comercial de margarina, então ele não vai abrir mão daquilo ali. Ele quer parecer bom também, né? Na sociedade. É um cara legal, um cara que faz o bem, um cara que protege a esposa. Isso, porque mais uma vez, a gente vive numa sociedade onde relacionamento dá status. Casamento, a pessoa que é casada, ela é automaticamente vista como uma pessoa séria, como um homem de família, como uma mulher de família, então uma pessoa que tem credibilidade, automaticamente. Então, a depender da máscara social que aquela pessoa narcisista, por exemplo, existem muitos narcisistas psicopatas na política. Então você vê que como nas campanhas políticas, como é explorada essa questão da família. Da família. É a família Margarina. Eu fui criada assim, né? Muito amiga da Vanessa, a gente fala como que é engraçado, né? Eu fui criada realmente numa família para casar, ter filhos, isso nunca foi questionado, certo? Quando eu decidi e optei pela minha separação, minha mãe falou assim, o que será de você? Imagina, eu já independente financeiramente e sempre tive muita independência em relação à maternidade, né, em relação à criação dos meus filhos. Então, assim, o que vai ser... Eu olhava pra minha mãe, tipo, como assim? O que vai ser de mim, mãe? Sabe? Uma coisa assim. Mas eu realmente nunca questionei esse padrão
E foi difícil para mim me adaptar à questão de que achava que tinha que ter alguém do meu lado. Hoje eu já... papel social. Eu né? aprendi a solitude e eu acho hoje interessante, né? A gente fala que as mulheres são carentes, mas hoje, às vezes, eu acho o contrário. Eu acho que eu tô tão bem que para botar alguém dentro da minha vida, essa pessoa realmente precisa ser bem especial. Isso. Que vale a pena. É isso. Então, você fica mais atenta. Ou seja, eu tô tão bem que se eu tô com uma pessoa e eu começo a me sentir mal, não quero. Tem que somar, né? Tem que somar. E é um outro alerta. Pessoas abusivas, narcisistas, com algum transtorno de personalidade do grupo B, né, que são os antissociais, borderlines, histriônicos e narcisistas, você vai começar a pisar em ovos. Porque você não pode expressar o que você pensa, o que você sente. Você vai ter as suas necessidades emocionais negligenciadas depois que passar a fase do bombardeio de amor, porque são pessoas cíclicas. Então, é importante observar o ciclo do abuso narcisista, que é o bombardeio de amor, seguido da desvalorização, que é onde aí começam os mecanismos de abuso narcisista, que aí começa a desvalorização, xingamentos, tratamentos de silêncio, a pessoa te negligencia, ela já não te dá mais aquela atenção que ela te dava no início, que é diferente de um relacionamento saudável, quando baixa aquela atenção, que a paixão, né, ela se transforma em amor. Isso que eu queria saber a diferença. O love bombing se transforma em negligência, porque não é um relacionamento saudável. Já um relacionamento saudável, você tá muito encantada com aquele início, mas aquilo parte para um relacionamento calmo, que você tem paz, confiança. Isso é empatia, né? Se preocupar com o outro, que eu acho que é assim. Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho às vezes é de entender um pouco a diferença do narcisista pro border. Eu sei que é muito difícil. E que muitas vezes um tem pincelada do outro, assim, né? Mas no geral, eu sei que um sente muito, o outro não sente nada. Mas fala um pouquinho aí pra gente como na prática a gente consegue meio que diferenciar um do outro. O que acontece? Aqui no Brasil, eu percebo que a questão do borderline é colocada muito romantizada, como que fossem pessoas só que elas sentem muito e elas não conseguem dominar as emoções. No exterior, por exemplo, nos livros que a gente lê, não é bem assim. Os cluster B, eles são colocados como pessoas sem empatia, inclusive o borderline, só que o borderline ele vai usar as emoções para manipular e abusar do outro. Além do mais, esses transtornos, eles podem ter comorbidades, e é muito comum. Normalmente a pessoa ela não é só narcisista ou só borderline, ela vai ter comorbidades, sobreposições, né, entrelaçamentos, ou seja, ao mesmo tempo ela pode apresentar mais de um transtorno. Então assim, normalmente a pessoa que ela é mais narcisista e antissocial, se ele for grandioso, que, né, tem ainda os tipos de narcisismo, grandioso, vulnerável, que também é chamado de encoberto, tem o cerebral, o somático. Por exemplo, esses tipos de narcisismo já não estão no DSM-5, né? Então, por isso que às vezes, por exemplo, o narcisista... o narcisista oculto, vulnerável ou encoberto, que foi, por exemplo, o que eu me relacionei, ele já é uma pessoa que se faz muito de vítima. Ele é muito bonzinho, é mais sorrateiro nas coisas, é mais passivo-agressivo. O grandioso, que é mais fácil da gente identificar, porque ele é mais arrogante. É o pavão. É o pavão. E se ele for histriônico junto, que aí, para você ver, o histriônico, que é a pessoa que já usa muito corpo, que, né, mais sexualizada, já dentro dos estudos do narcisismo, seria um narcisista somático, que já cultua muito o corpo. O cerebral, ele já é o que vai usar o que? A inteligência para seduzir. Já não é muito o corpo. Então, são vários detalhes, né, que tem. O que eu me relacionei era um narcisista oculto, encoberto também. Né? Você vê, quando eu mandei a mensagem falando das coisas para buscar, aí ele me mandou um áudio assim, olha o cinismo. A pessoa tinha acabado de sair da minha casa, porque a gente ia viajar em família. E aí eu só falei assim, que eu nunca imaginava, né, que a pessoa fazia tudo que fazia comigo, nos bastidores. Aí ele falou assim, pois é, com uma voz assim, pois é, realmente, eu não sei explicar, não sei o que aconteceu, beijo. Gente, ele não desculpou hora nenhuma. Não, porque é comum entre os narcisistas, pelo que eu entendo, é inverter a culpa. É do tipo assim...
você tem que entender que você não me deu atenção, você não me ligava, você não... Entendeu? Aquela coisa de culpabilizar a vítima. É porque ali, naquele momento, o que ele estava fazendo? Aham. O que ele estava jogando uma isca para que eu fosse atrás dele. Mas como assim? Aham. Aí quando eu fosse tirar essa satisfação, Aham. aí ele inverteu. Porque a Iria culpabilização da vítima é uma coisa Isso. muito frequente. Né? É uma característica, inclusive, bem narcisista. É. Culpabilizar a vítima, por isso que a vítima ela vai perdendo a autoestima, porque eles fazem também o gaslighting. O gaslighting é um mecanismo de abuso narcisista onde a pessoa inverte, omite ou distorce a realidade. Como a vítima normalmente ela já está mais afastada dos amigos, da família, ela sofrendo aquilo constantemente, ela começa a duvidar das próprias percepções dela. Então um clássico normalmente você pegou o telefone do seu parceiro por alguma coisa natural se você está num relacionamento saudável. E de repente você vê ali uma traição. Aí você vai questionar. Ou qualquer coisa. Você vai questionar. Mas o que é isso? Você tá me traindo? O que o narcisista vai fazer? Ele vai fazer você se sentir culpada por você ter invadido a privacidade dele, por ter pego o telefone. No final das contas, você está pedindo desculpa por ele, por ter entrado no celular dele. É isso que eu vi. Porque eles mudam o foco central. Você está pedindo desculpa por uma coisa absurda. Isso, por uma coisa absurda. E aí ele reveste, porque tá vendo? É por causa desse seu tipo de comportamento que você não me respeita, que eu tenho que eu fui. Você não me dá atenção, você não me valoriza. Você viu que agora viralizou aí na rede vizinha, eu acho, o negócio lá da Giovana, o ex da Giovana. Gente, um monte. Quem é Eu não Giovana, vi. gente? Não, gente, é muito engraçado. Quem é Giovana? Gente, é uma menina que você viu isso? O ex dela, tá? Ainda bem que virou ex. Sim. Ele falava assim, Giovana, eu sou o cara que tem o melhor sexo, o melhor papo, o melhor não sei o quê. Eu sei que você tá me imitando, porque não sei o quê, porque eu sou assim, eu sou o cara que mais... E ela vazou os áudios dele. Então, assim... Não, depois eu vou botar pra vocês verem, gente. Mas é muito engraçado. E tem um monte de gente imitando os áudios dele já, assim. Tipo, ficou uma coisa famosa. Virou um meme, né? Gente, mas é muito louco. Os áudios dele percebem exatamente todas essas características que você mencionou aqui agora. Isso, porque Né? assim, como que você Porque ousa? eu te traí, Giovana. Mas você não sabe por que eu te traí, Giovana. Você sabe o que você fez, Giovana? Era assim. Assim, né, de uma forma, eu não conheço a Giovana, mas assim, eu gosto muito de música e poesia, né, e tem uma música do Chico Buarque, maravilhosa, eu acho que você deve conhecer, que chama Te Perdoo por Te Trair. E é assim, né, é linda a música, é emocionante, mas assim, é uma ode ao relacionamento narcisista, né? Ele fala, né? Te perdoo por fazeres 1000 perguntas, que em vidas que andam juntas ninguém faz. Então, tipo assim, Não. Né, o tempo inteiro, sabe? Eu te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Bem então, narcisista. sabe? É aquela coisa assim, bem, né? E você acha que existem graus de narcisismo ou narcisista é narcisista? Não, existem. Tem, né? Porque eu percebo isso. Tem gente que você fala, tem uma pincelada. Tem um negócio ali, mas não é aquele. Não fecha. Não é o perverso, né? O perversão. perverso, o cruelzão. Exatamente. O que acontece? Assim, existem graus, né? Do leve ao moderado ao grave. A questão é que você tem situações que às vezes a pessoa quer pagar para ver e às vezes a pessoa ela é perversa. Então eu sempre recomendo assim, o que é tolerável para você dentro de um relacionamento, porque mesmo de nível leve você não vai ter um relacionamento assim. Se você espera reciprocidade, amor, carinho, respeito, dignidade, fidelidade, lealdade, sendo leve, moderado ou grave, você não vai ter. Então é importante alinhar a sua expectativa à realidade. A questão é que também, como eles vão ficando impunes com as coisas, eles vão aprendendo e eles vão aprimorando, então vai piorando. Outra coisa que é importante, uma dica assim, pessoas narcisistas, elas tendem a ser, são viciadas em sedução, são promíscuas. Como elas são viciadas, são mentirosas, patológicas. Então, assim, como elas são mentirosas, patológicas, viciadas em sedução, então elas tendem a ser pessoas
promíscuas, desleais e infiéis. São invejosas, patológicas. Então, elas são pessoas que elas vão dizer que todo mundo tem inveja delas, mas, e elas também invejam todo mundo. Sim. Por exemplo, eu já tive um cliente que ele era um homem casado com uma mulher. No caso aqui era o inverso. 2 médicos. E a maior dificuldade dele em entender que a possibilidade dela ser uma narcisista, porque ela não era grandiosa, ela era oculta, ela se vitimizava. Ou seja, os 2 eram médicos muito bem-sucedidos, mas ele se destacava muito, porque ele está sempre estudando, ele está sempre se conhecendo, ele está sempre avançando, e ela está sempre reclamando e culpando ele pela infelicidade dela. Olha. Ao ponto dele receber premiações, e nas premiações ela começar a chorar e dizer: por que você faz isso? A gente já viu coisa parecida, né, amiga? Por que você está ganhando esses prêmios? Você quer me humilhar. Então, assim, ele nunca tem o encorajamento, a celebração. A felicidade pelas conquistas. Então, houve um episódio que eu passei, que eu fui escolhida para uma viagem super importante, e a pessoa que eu estava me relacionando simplesmente falou assim, não deu a menor importância, até que quando eu contei até pro Breno, meu marido, o Breno ficou tão empolgado, nossa, Simone, que legal, com tão poucos médicos escolhidos para isso, só 14 no Brasil inteiro, você tá lá, que legal, parabéns. E eu falei, poxa, ele ficou animado e meu parceiro não, entendeu? Essa competição que você estava falando aí, né? São dos seus clientes. Inclusive com os parceiros, e é isso que as pessoas ficam, mas como pode? Tudo que eu faço, por exemplo, como no caso desse exemplo que eu dei, ele falava, mas tudo que eu faço é para nossa família, é pra gente. E aí ela se sentia ofendida com o sucesso dele. E talvez aí esteja a chave, eu sei que o foco, a gente tá falando mais de narcisismo, mas falando um pouquinho de relacionamento saudável, né? O que eu percebo no meu relacionamento? Assim, o Breno, ele sempre vibrou mais pelas minhas conquistas do que eu. Então, assim, eu lembro quando eu passei na residência, o Breno ficou tão empolgado, eu tive medo e ele ficou muito empolgado. Tipo, quando eu tenho qualquer situação profissional de destaque, ele fala, nossa, né, que legal e tudo, assim. Então, é muito legal, assim, né? Eu acho que talvez essa seja a chave, assim. Isso. Esteja com alguém que te admire. Isso. Pelo que você fala pra câmera ali, esteja com alguém que te admire. Porque... Gente, mas eu acho que essa é a base, né? Como que essa pessoa te faz sentir? Uma pessoa valorizada, uma pessoa amada, ou uma pessoa que não é boa o suficiente? Sim, porque exatamente. as vítimas de abuso narcisista, independente do tipo de relação, seja amorosa, filhos, amigos... Sim. O que ela Família, quer? mãe. Isso. Ela quer o reconhecimento e a validação daquele narcisista. Sim. Que nunca vai vir. Porque, na verdade, ele tem inveja de você. Ele quer te destruir. Você falou tudo. Isso acontece em relacionamentos de mães e filhas, de irmãos, de tudo, né? Porque a gente tá focado no relacionamento amoroso, mas, infelizmente, o narcisismo permeia todas as relações. Todas as mesmo, relações. E nem todas as pessoas podem ser cortadas da vida. Quando é questão... que ela falou ali, de mãe, de irmão, a gente tem mais dificuldade, às vezes, né? E aí, como você lida se você tem uma mãe narcisista? Tudo vai depender do grau que narcisismo que aquela pessoa tem e do que aquela vítima é capaz de administrar emocionalmente. Porque, por exemplo, tem mães que não dá para conviver. É surreal isso, porque, por exemplo, eu tive uma mãe maravilhosa. Então, eu achava que todas as mães eram como a minha mãe. Quando eu comecei a estudar esse tema, e eu comecei a ver que tem mães que são muito destrutivas, que elas querem, porque elas competem com a filha. Sim. Então, assim, eu sempre... A cada caso é um caso, né? Cada realidade é uma realidade. Então, por exemplo, nos meus atendimentos, eu sempre vou dizer assim, o que é tolerável para você. E o que você, por exemplo, você consegue ver uma vez por mês? A cada 6 meses? Uma vez por ano? O que porque assim, negociar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, mas a minha irmã acha que está punindo a mamãe, deixando de falar com ela ou se afastando dela. Falei, não, o foco não é a sua mãe, ela não está punindo a sua mãe, ela está se protegendo. É diferente. Isso mesmo. Até porque para mãe narcisista ela não tá punindo em nada, né? Não. De verdade, para essa mãe não vai fazer muita diferença, né? Não. E tem, assim, é surreal as coisas que elas falam, ou eles, né? São coisas, assim, que
às vezes, esses casos que a gente vê, né, que a mãe seduziu o filho o genro, sim. e competição, né? Competição. Sim. Fala às vezes pro genro, mas por que você tá casada com ela? Ela não te merece. Então, assim, como é que você vai num almoço de domingo? Né? Eu acho que na vida é tão importante ter um torcedor, né? Isso. Assim, eu que tenho filhos, eu falo, gente, eu sou a torcida deles, entendeu? É. Eu sou a patrocinadora e a torcida. Eu brigo com ele, olha, vocês dois são meus cavalos, eu estou investindo em vocês e vão correr, que eu tô aqui investindo. Você vibra com as conquistas deles. Eu vibro muito. Então, assim, eu acho isso tão importante. E é igual você falou que você fica chocada porque você teve uma mãe muito maravilhosa, né? Eu também vim de uma família muito boa. E, assim, é estranho quando você vê o contrário, né? O oposto. É meio estranho. Isso. Agora, na questão relacionamento, eu já não tive tanta sorte assim, né? Como a minha amiga Vanessa. E é interessante, porque isso que eu ia te perguntar agora. Quando a gente vem de relacionamentos ruins, a gente tende a achar que todos são ruins. Ao mesmo tempo que você falou assim, como a minha mãe era maravilhosa, todas as mães são maravilhosas. E eu, quando vim de relacionamentos ruins, eu fico, todos são ruins. Aí eu olhava pro lado e falava assim, não. E ela falava, não, Simone. Isso. Não são todos ruins. Eu falei, pra que eu vou trocar? Porque é tudo ruim. Aí a Vanessa falava, não, Simone, nem tudo é ruim. Isso. Então, a gente tem que acreditar que existem bons relacionamentos e como construir isso e como identificar isso, né? Não relacionamentos perfeitos, né, Elisa? Não porque ninguém tá aqui falando que, né, eu acho que o grande desafio da gente na vida, e eu também acredito em Deus e acredito em evolução, o grande desafio é relacionamento. Sim. Né? Então, dizer que relacionamento perfeito existe, não existe. Isso. Mas existem relacionamentos saudáveis ou não, e eu acho que você tocou num ponto que eu acho fundamental, e eu sempre falo isso pra Simone, vai do que você tolera. Porque às vezes o que é tolerável pra você, pra mim é intolerável. De pequenas coisas a grandes coisas. É claro que eu acho que valores maiores a gente tem que tentar todo mundo, tipo, não aceitar certas coisas que não são saudáveis. Sim. Né? Mas realmente é isso, é você não abrir mão do que pra você é inegociável. Porque isso é uma violência com a gente, né? Isso, é você ser fiel e leal a você. você. Porque a partir do momento que a gente é fiel e leal a gente atrai pessoas que vão nos respeitar, porque elas sabem que você... Você já viu aquelas pessoas que falam, nossa, com ela eu não posso falar assim. Porque a pessoa, às vezes eu prefiro ser respeitada do que amada. Porque muitas vezes a pessoa ela quer ser amada a qualquer custo. Então aí ela abre mão de quem ela é para agradar os outros. Ela cria um personagem. Ela vira uma agradadora de pessoas, porque tem medo de perder o outro, mas a gente só perde quando a gente se posiciona e coloca o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, a gente não afasta pessoas que gostam da gente, a gente afasta abusadores, narcisistas, pessoas que querem usar a gente e vão usar da chantagem para manipular. Quem gosta da gente vai querer respeitar a gente, falar, poxa, eu não sabia que isso te machucava, então vou ficar atento para não fazer. Que é a diferença justamente quando a gente vê, será que a pessoa... Traços narcisistas, todos nós temos em maior ou menor grau. Sim. Mas a diferença é que justamente a partir do momento que eu identifico que eu estou machucando alguém, em algum relacionamento, o que eu vou fazer? Me policiar para não ter aquele comportamento. E sim, a gente tende a generalizar, porque também aí a gente começa a ouvir pessoas feridas que não cicatrizaram as feridas e acham que todo mundo é ruim. A gente acha um grupinho, né? Um grupinho de pessoas feridas. Isso. E aí a gente acha que tudo é ruim. Isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu falava muito o narcisista, até porque na língua portuguesa, quando a gente fala o narcisista, para generalizar, né, o gênero, a gente usa o masculino. Mas aí eu comecei a perceber que os homens se manifestavam muito também. E homens que não saudáveis, assim, eles se sentiam atacados. E aí eu falei, como é que eu posso falar? Eu falei, bom, se eu tô alertando as mulheres, eu preciso alertar homens, porque também existem mulheres assim. Então eu vou falar pessoas. E eu atendo muitos homens muito legais, homens saudáveis, que querem um relacionamento, que estão subjugados em relações ruins. Então, assim, do mesmo jeito que tem mulheres se separando, tem os homens que também querem, mas que tem aquele senso de família, eu tenho que aguentar tudo, igual as mulheres também têm, que estão em relacionamento abusivo. Não posso com os meus filhos. Preciso proteger meus filhos. Preciso proteger meus filhos. Então, assim, tem todo um contexto. Mas o que acontece? A partir do momento que você tem esses valores e critérios, você vai selecionando, você não perde tempo com quem não é. Você vai conhecendo, mas você já vai vendo, não serve, esse não serve, esse serve, esse não serve.
Então, assim, mas a gente tende a ficar com receio. Quando eu saí deste relacionamento, o último relacionamento, e eu comecei a compartilhar esses vídeos, então eu fiquei 3 anos sem me relacionar com ninguém. Olha. Detox. Zero. Caramba, Detox. Elisa, que legal. Zero total. Eu nem queria me relacionar com ninguém. Trauma e autoconhecimento. Isso. Falava, não quero, porque, tipo, o que eu tenho que observar? Eu também ficava com receio, né, de atrair pessoas narcisistas, porque aí eles, né, e realmente atraía, eu via, mas aí eu já via aquela coisa, aquela intensidade. Fala um pouquinho de quem atrai. Só para o pessoal, assim, porque você falou, tem as pessoas que vão atrair, né? Tendeu, assim, tanto as pessoas fortes, porque aí eu me torno o quê? Um desafio. Ela fala sobre isso, vou derrubar essa mulher. Isso. Vou superar ela, né? Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu vou seduzir essa mulher. E tem aqueles que já vão certo nas que estão mais emocionalmente vulneráveis, que são mais fáceis de manipular. Então vai depender do objetivo. Então, mas eu tinha muito receio, assim, eu não queria, porque eu estava focada em outras coisas também. E isso, quando a gente está focada na gente, na nossa vida, nas nossas coisas, relacionamento não é o foco, é mais uma área da vida. Não é, só que normalmente nós, mulheres, a gente tende a colocar o centro da vida o relacionamento. Então, assim, e tem uma frase que eu gosto muito de uma professora daqui de Brasília, Valesca Zanello, que ela fala assim, os homens, eles são criados para ter vários interesses. E nós, mulheres, somos criadas para quê? Ter foco no relacionamento. Fato. Casar e ter filho. Casar e ter filho. Você pode até ser profissional bem-sucedida, tudo, mas você casou? É como se você não tiver casado, não, então você não... falava, pra quê? Você teve filho? Você teve filho, você já fez um concurso, pra que você vai ter consultório? Isso. Então, assim... Deixa o seu marido trabalhar. Isso. Então, assim, são detalhes que a gente começa a observar. E aí, o que acontece? Nisso de eu não quero me relacionar com ninguém, no momento não quero, tô focada em mim, eu acabei conhecendo o meu marido atual. Que bacana, então, assim, né? que tipo, eu não queria, mas assim, aí aos poucos fui indo. E aí ele até fala, eu fico com receio de ter determinados comportamentos. Você tá me analisando. Mas eu falei, de fato eu vou te analisar. De fato eu vou investigar tudo que você está me falando. Vou. O que você acha agora, uma pergunta polêmica sobre senhas? Você tem as senhas dele, ele tem as suas, você acha isso necessário, desnecessário? O que importa é confiança. Eu acho o seguinte, que são acordos. Cada casal tem os seus acordos e aquilo que funciona para aquele casal. Então, assim, eu, por exemplo, a minha senha, se precisar usar meu celular, tá aqui, porque não tem nada. É a mesma coisa que acontece no meu relacionamento. Os dois têm a senha dos dois. Isso. Tanto que, assim, no WhatsApp web, por exemplo, às vezes eu tô lá no WhatsApp, não sei o que, às vezes ele vai usar o computador e às vezes o meu WhatsApp tá lá aberto, às vezes é o dele que tá, ou às vezes... Porque se eu parto do pressuposto do seguinte, quem não deve, não teme. Se eu não tenho nada a esconder, por que eu vou... Se você me pedir, tudo bem. É verdade. Não tem que ser uma questão de controle. É um acordo que é feito ali, tem que valer para as duas partes. A questão é que muitas vezes uma pessoa narcisista, ela vai querer ter acesso ao seu, mas ela não vai dar acesso ao dela. Ou ela vai invadir, o que acontece muito. Eles invadem, né, a parte tecnológica. E tem que ser uma coisa natural, não imposta. Exatamente. Outro detalhe, assim, que como a gente está falando não existe relacionamento perfeito, mas os narcisistas, né, as pessoas narcisistas, elas, quando acontece alguma situação, elas não conversam para resolver aquilo e vamos passar para um outro ponto. Não, ela vai culpabilizar você, vai inverter a situação, você não pode falar o que você pensa ou o que você sente, você sempre vai ser negligenciado. E um relacionamento saudável, não, os dois vão buscar resolver aquilo. A resolução. Eu lembro que eu estava conversando com o meu marido, assim, que ele é como eu, assim, no jeito de falar. A gente tem a personalidade forte, os dois têm. E aí eu falei assim, olha, você tem que, o jeito de falar, não é o que se fala, é como se fala. Sim. Aí ele é mineiro, aí ele falou assim, então quer dizer que meu jeito mineiro é agressivo agora. Eu falei, não, seu jeito mineiro é um charme. É o mais gostoso. É o mais gostoso. É um pão de queijo. Mas é o jeito coronel de, às vezes, se expressar.
Aí ele ficou assim, tá bom. Entendi. Entendeu? Entendi. Então aí você percebe que a pessoa está se esforçando também para esse ajuste, porque a gente está o tempo todo se ajustando, evoluindo junto. Então, isso que é importante observar como que a pessoa reage às suas necessidades emocionais e aquilo que você fala. Se ela está se esforçando para que você tenha bem-estar também, ou se ela negligencia as suas necessidades e faz você se sentir mal. O seu estado emocional vai dizer que tipo de relacionamento que você está. Gente, a conversa tá maravilhosa. Agora a gente vai finalizar com a frase que eu achei muito interessante, que a Elisa sempre repete, então é a Elisa que vai falar. Eu sempre falo, né, que conhecimento é poder, que é o conhecimento que faz com que a gente se proteja. E conversas que curam, né, nos dão conhecimento para que a gente se empodere, porque só a gente se empoderando com conhecimento, com conversas, né, com amigas, com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente se protege e a gente aprende a identificar sinais e nos alertamos, né, como mulheres ou como sociedade, e nos protegemos de pessoas que querem fazer mal pra gente.